Olá, meu nome é Arthur Augusto, sou bolsista de iniciação científica PIBIC-CNPq pelo Departamento de Medicina Veterinária do UFV. Eu vou apresentar o meu trabalho para o CIA 2025 com o tema de tratamentos alternativos aos convencionais com solução fisiológica ozonizada em fêmeas bovinas lactantes com endometrite clínica puerperal. Meu professor orientador é o José Domingos Guimarães e meu trabalho de iniciação científica ele foi atrelado a um trabalho de mestrado do Leonardo José Campos Júnior de mesmo tema. Uma introdução ao nosso trabalho, a gente entende, né, que o puerpério bovino, dentro da cadeia leiteira, ele é marcado por uma incidência de muitas doenças com esses animais, então doenças metabólicas e as doenças reprodutivas, como as infecções bovinas, como as infecções uterinas. Essas infecções uterinas, elas representam uma perda financeira e um prejuízo para a cadeia leiteira muito grande devido aos seus impactos negativos com o aumento de gastos para esses tratamentos, né? Então, o aumento de gastos com os medicamentos para tratar esses animais. A gente tem uma queda de leite devido à incidência desse quadro, então o quadro clínico do animal faz com que ele produza menos leite, atrelado ao descarte desse leite que é produzido quando esse animal está em tratamento com antibiótico terapia. A gente tem um atraso reprodutivo que pode levar a uma subfertilidade ou a uma infertilidade, e esses animais com atraso reprodutivo, eles apresentam um prejuízo econômico que muitas vezes o produtor não percebe, que é aquele animal que demora a parir novamente. A gente tem uma métrica dentro da produção leiteira de que essa vaca ela precisa produzir para a gente um bezerro ano. E um animal que está com uma infecção uterina, um animal que apresenta um quadro clínico, às vezes persistente, ele tem esse demora para retornar à ciclicidade, então ele demora para retornar ao seu quadro cíclico normal e, por consequência, ele demora a emprenhar novamente, então ele demora a parir novamente. É um animal que fique aí 450, 550 dias em lactação sem parir novamente. Então, a gente tem dentro desse quadro de infecções uterinas que a gente observa uma incidência de mais ou menos 64% dos animais em até 42 dias pós-parto com algum tipo de quadro de infecção, seja uma metrite ou uma endometrite. E para tratar esses animais, normalmente os produtores fazem um tratamento convencional com antibiótico, seja ele parenteral ou seja ele intrauterino. E tratamento com antibiótico traz o que a gente acabou de discutir, que é o custo de usar esse antibiótico, o custo de descartar esse leite e principalmente um custo implícito que é a resistência. Então você passa a gerar dentro do seu rebanho uma resistência àquele fármaco que você está utilizando e isso dificulta os tratamentos futuros. Então a gente traz a ozonoterapia como uma alternativa para a gente poder tentar evitar o uso do antibiótico, não é inibir, mas primeiro tentar um tratamento com ozonoterapia, curar o máximo de animais possíveis com ozonoterapia, para então depois usar os antibióticos. E assim você reduz custo e você reduz a probabilidade de gerar uma resistência dentro do rebanho. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a eficácia da solução zoológica ozonizada no tratamento da endometrite clínica puerperal. A gente comparou com outros tratamentos convencionais para esses casos de infecção uterina e a gente observou também, por consequência, dentro dos 3 rebanhos que a gente trabalhou, uma influência muito alta do manejo das fazendas. Então, cada fazenda teve um resultado diferente devido a um manejo diferente daquela fazenda. Então, o nosso trabalho ele foi aprovado pela Comissão de Ética da UFV. Nós trabalhamos com 67 vacas holandesas divididas em 3 fazendas diferentes. Essas vacas holandesas estavam todas com pelo menos 21 dias pós-parto e foram positivadas para endometrite pela nossa equipe. Então, a gente avaliava esses animais, então a gente determinava se eles estavam com endometrite ou não. Então, de todos os animais do rebanho, a gente avaliou os animais que a gente positivou para endometrite, a gente colocou dentro do nosso delineamento experimental. Todos os animais eles eram manejados em confinamento de compost bar, com dieta balanceada e água e sal mineral ad libitum, e eles eram animais de fazendas atendidas pelo programa de produção de PDPL da UFV. Para o diagnóstico desses animais tanto para a gente positivá-los com endometrite, quanto após o tratamento, após o tratamento, nós usamos três formas de avaliação para diagnóstico. Então, a gente fez uma avaliação clínica, tanto dos aspectos clínicos daquele animal, mas principalmente focando na secreção vaginal. A gente fez uma avaliação ultrassonográfica, a gente fez uma avaliação de histologia uterina com lavado de baixo volume. Na nossa avaliação ultrassonográfica, a gente usou uma probe transretal de 7,5 MHz e a gente avaliou o fluido uterino
de 3 maneiras. Então, um fluido uterino avaliado com uma cruz era um fluido normal, e de 2 a 3 cruzes era um fluido que aumentava de maneira crescente tanto o volume quanto o aspecto. A gente avaliou o diâmetro uterino de 3 maneiras, então sendo um diâmetro uterino negativo, a gente estava negativando aquele animal para endometrite, então um diâmetro uterino menor de 3,5, um diâmetro uterino de 3,5 a 5 centímetros era um animal suspeito, que a gente poderia positivá-lo para endometrite associando com outras avaliações, e um animal com o diâmetro uterino maior, igual ou maior que 5 centímetros, era um animal considerado positivo para endometrite, devido a gente observar que ele não teve quase nenhuma evolução uterina, então um útero muito demasiado. A função ovariana ela foi avaliada em 3 fases, então a gente considerou os animais fase estrogênica, aqueles que não apresentavam CL funcional, mas apresentavam crescimento folicular normalizado, fase progesterônica, aqueles animais que tinham um corpo lúteo ativo, e animais em anexo, aqueles animais que não tinham nem crescimento folicular normalizado, nem um corpo lúteo ativo ou um corpo lúteo em regressão. Então a gente avaliou também a citologia uterina com lavado de baixo volume, então a gente fez desse lavado, centrifugamos, e a gente fez uma contagem de células de polimorfonucleares dentro das 200 células que a gente contou para fazer a porcentagem. Então a gente determinava que animais com 5% ou mais de polimorfonucleares dentro da nossa contagem eram animais classificados com inflamação uterina. A gente associava essa avaliação citológica junto com os nossos parâmetros de exudato, então a nossa avaliação clínica da secreção daqueles animais. Então a gente classificava como muco turvo, muco purulento, purulento ou muco sanguinolento, correlacionando com a citologia uterina. Nós dividimos os nossos animais em 5 grupos de tratamento, sendo o grupo 1 lavado uterino com solução fisiológica, o grupo 2 lavado uterino com solução fisiológica ozonizada, o grupo 3 lavado uterino com solução fisiológica ozonizada associada a antibiótico terapia por infusão, o grupo 4 lavado uterino com solução fisiológica associada a antibiótico terapia por infusão, e o grupo 5 antibiótico terapia por infusão. O nosso antibiótico utilizado era uma oxitetra, de nome de metrifim, nome comercial, e a ozonioterapia a gente fazia ela a campo com a nossa máquina de ozonização a 9,36 partículas por milhão. Dentro do nosso procedimento de tratamento, eu queria destacar o fato de que em todos os animais que a gente fez lavado uterino, seja ele com solução fisiológica ou com solução fisiológica ozonizada, a gente preconizou sempre 4 lavados uterinos. Nos animais que eram lavados uterinos com solução fisiológica ozonizada, os dois primeiros lavados a gente fazia com solução fisiológica e as 2 últimas com solução fisiológica ozonizada. Os outros animais eram 4 lavados com solução fisiológica, e os animais com infusão, a gente fazia a infusão logo após os 4 lavados. Todos os animais eles foram protocolados num protocolo de ATF após o início do tratamento, então a gente fez um protocolo de 3 manejos. No D0 a gente fazia um implante de progesterona e um benzoate de estradiol, no D8 a gente retirava esse implante e a gente fazia o cipionato de estradiol, nós fazíamos um ECG e a gente fazia uma prostaglandina com prostenol. No terceiro dia, no terceiro manejo, no D10, a gente fazia inseminação artificial e fazia uma lecerelina, que é o GNRH no animal. Então, a discussão dos nossos resultados, a gente observou que no final, após 3 IATFs, a gente não observava uma variação muito grande na taxa de concepção desses animais. Porém, a gente observa que alguns animais que foram tratados com antibiótico, eles tinham uma volta à ciclicidade melhor. Então, eram animais que na primeira IATF eles já foram, aumentaram a taxa de concepção. No final, somando toda a taxa de concepção foi igual, mas a gente via animais tendo mais concepção na primeira IATF. Isso indica um retorno mais cedo à ciclicidade, o que é o nosso objetivo. A cura clínica da endometrite, a gente observou que ela não teve muita variação entre os lavados com ozônio e antibiótico, mas a gente observou uma variação muito grande entre o tratamento de antibiótico terapia com o tratamento de somente lavagem com solução zoológica. Isso indica que o lavado de solução zoológica ele não era eficiente, mas isso também dava uma segurança para a gente de entender que se nós fizermos o tratamento com solução zoológica ozonizada, a gente consegue quase o mesmo resultado de um tratamento com antibiótico terapia, o que confirma a nossa tese de buscar uma alternativa para tratar a maioria dos animais daquele rebanho sem precisar usar o antibiótico, reduzindo o custo e reduzindo também as perdas de produção leiteira. Isso não quer dizer que todos os animais serão tratados com a solução fisiológica ozonizada, mas quer dizer que a gente já tem uma alternativa, pelo menos para iniciar o tratamento desse rebanho.
Então a gente conclui que a solução zoológica ozonizada ela é eficaz e é uma boa alternativa. A solução zoológica simples ela não tem baixa eficácia e o manejo do rebanho ele influenciou muito no nosso trabalho e a gente concluiu então que sim, a gente pode começar a usar essa ozonoterapia, como eu falei. Fica aqui meu agradecimento ao Departamento de Veterinária do UFV, ao CNPq pela minha bolsa de iniciação científica, ao programa de pós-graduação da medicina veterinária, principalmente ao Léo, meu parceiro que fez o mestrado e eu pude acompanhar, e meu agradecimento também ao PDPL que fez toda essa ponte para a gente poder usar os animais da fazenda, e ao professor José Domingos Guimarães, meu orientador. Muito obrigado a todos e até mais.